Aleluia. Boa noite, irmãos. Hoje estamos num formato diferente, né? Se eu ficar de costa para alguém aí, anjo não tem costa. E é uma honra poder estarmos aqui nessa noite, encerrando esse seminário da família. E tanto o pastor Ademar de Campos, que você já conhece, a pastora Aurora também, são pais nossos na fé, que sempre estão disponíveis para servir e honrar essa casa. E hoje vamos ter um bate-papo, vamos ter um tempo aqui de perguntas e respostas. E com certeza vocês vão perceber que o mesmo Espírito que agiu nesses 2 dias, né, conosco, vai atuar aqui hoje também, né, porque a palavra de Deus que é a base nossa aqui para esse tempo. Então, tanto o pastor Ademar como a Aurora vão se apresentar aqui, dar as suas credenciais, né, Ademar? A Aurora começa. Boa sempre noite. As mulheres. Graça e paz. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, sempre, né? E é uma alegria. E ver tanto rostinho novo, assim. Falei, acho que faz um tempo que eu não venho, porque tem muita gente que eu não conheço aqui. Mas, graças a Deus, eu sou esposa do pastor Ademar. Temos, pode já falar, né? 3 filhos e 6 netos. Esse ano chegou o 6º netinho. E somos uma família, como a gente sempre diz, que não é perfeita, mas que o perfeito vive em nós. Então, nós caminhamos cada dia, amém? E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Ademar. Sou um dos pastores na Comunidade da Graça. E ao lado do pastor Carlos Alberto, fundadores da equipe que começou esse ministério em 1979. Casado com a pastora Aurora. E é uma alegria estarmos aqui. E quando eu cantava aqui a respeito Tenho Amigos e Família, eu posso usar como ilustração o pastor Marcos. Nós somos amigos, né? Nós nos completamos, nós temos um compromisso recíproco com nossas famílias. Então, de modo que aqui eu me sinto em casa. Até porque eu cheguei primeiro que você, então. É isso aí, queridos. Aquele jovem que está ali é o Ismael, vocês conhecem também. E o desafio para nós hoje, nessa noite aqui, Ademar, como você falou, né, nós temos uma história. O pastor Ademar de Campos fez o nosso casamento, meu e da pastora Kátia. Isso há 35 anos, vai fazer esse ano. Ele foi o nosso padrinho de casamento, junto com a Aurora. Fez nosso casamento, fez as bodas de 25. Orou por nós quando estávamos fazendo 30 anos. Vai orar nos 35. E se ele se comportar, vai fazer o 40 também. Essa é a ideia, né? Se comportar, que eu digo, ele se comportar na saúde dele, comer bem, né? Se tratar, tal. Não comer muito doce. Nós estamos proibidos de comer doce. E o pessoal trazendo pudim para nós. E hoje o Ademar e a Aurora vai expor um pouco a história deles, a vida deles, né, no ministério, chamado. E o Ademar, particularmente, vai dar uma palavra específica aqui para o nosso coração. E que eu tenho certeza que nós vamos ser ainda mais abençoados e edificados. Após a palavra que o Ademar vai liberar para nós aqui, junto com a Aurora, nós vamos fazer para eles algumas perguntas. E eu sei que às vezes, o desejo de vocês fazendo essas perguntas. Nós já separamos as perguntas e vamos depois estar aqui metralhando eles de perguntas. Fique à vontade, Ademar. Muito bom. Eu tenho uma boa notícia para você. Quer? Vou falar só para quem disse amém. Os outros que não falaram. Mas, querido, não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. Eu vou ler aqui e depois eu vou dizer por que é uma excelente notícia. Eu sou como um prodígio para muitos, mas, aleluia, tu és o meu refúgio forte. É o Salmo 71, versículo 7. A palavra prodígio significa milagre. Significa portento, algo fora do normal.
a Bíblia está dizendo que eu, Ademar de Campos, sou um milagre para muitos. E eu quero dizer para você que você é um milagre de Deus. Então, Deus não faz milagre para ser desperdiçado e esquecido e jogado no lixo. Deus fez de nós, da nossa vida, do nosso encontro com Jesus, da nossa vida com Jesus, uma caminhada de milagres. Por que a gente não aplaude ao Senhor por isso? Amém? Aí você vai entender porque eu sempre estou cantando e louvando a Deus com alegria. Porque cada dia que eu acordo pela manhã, eu olho para essa palavra e digo, eu sou um milagre de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. Aleluia. E o outro versículo que eu queria falar assim, nessa introdução da reflexão, é o 1 aos Coríntios 16, 14. Seria bom você anotar? Porque esse versículo é a chave da vitória plena na minha e na sua vida, a partir desse desafio de família, de vida familiar, viver em família. Esse versículo é a chave. Se eu e você colocarmos o nosso coração nesse versículo tão pequeno, nossa vida familiar vai ser maravilhosa, independente do contexto. A gente sabe que nem todos têm a família completa. Talvez o cônjuge, um dos cônjuges veio a óbito e coisas desse tipo, né? Mas isso não faz diferença em relação ao que Deus declarou aqui, que a palavra de Deus declara. E esse texto diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos, todas as vossas coisas, diz outra versão, sejam feitas em amor. Tudo que você fizer, o CEO da Yahoo, que é um portal, né, da internet, numa entrevista, perguntaram a ele qual o segredo do sucesso dessa sua empresa que vem aí se espalhando, se estabelecendo, etc. Sabe qual a resposta dele? O segredo do nosso sucesso é que nós fazemos tudo com amor. Se vós os calarem, as pedras clamarão, né? Então, ele está falando o que a Bíblia está dizendo. Como disse minha esposa, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, ela não é também. Nossos filhos não são, nossos netos não são. E você acha que eu estou preocupado com isso? Sabe por quê? Que eu não estou preocupado? Porque o perfeito vive em mim. O perfeito vive em você. E Ele começou em nós uma boa obra, e Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos casados há 43 anos. Nossa primeira filha, de nome Raquel, nasceu, viveu algumas horas e veio a óbito. Foi uma experiência muito dura. Ninguém vai para o hospital ganhar bebê e sair de lá de mãos vazias. Mas Deus permitiu isso na nossa vida. E hoje eu entendo por que Deus permitiu. Porque Ele precisava me moer. Me esmagar. Me levar ao esvaziamento. Não é? E por que Deus permite essas coisas difíceis, duras, extremas? Sabe por quê? Porque Ele não quer nos perder. Deus não quer perder você. E se Ele precisar usar uma ação mais drástica, pode saber que Ele vai usar. Foi essa experiência que eu relatei para o Danilo Gentili, naquela ocasião que eu dei uma entrevista no programa dele, em 2019. Nós estávamos no camarim, depois da entrevista. E eu falei sobre essa experiência que o Senhor permitiu para me moer. Eu falei para ele: você sabe por quê que Deus permitiu isso, Danilo? Eu falei: não, porque Deus não quer me perder. Ele ficou olhando assim para mim. Eu aproveitei o gancho, né? Porque Ele também não quer perder você, Danilo. Eu já tinha orado, porque eu precisava de um momento para falar com ele, então eu já estava querubinizado, né? E ele, sabe o que ele falou para mim?
Ele falou, então, ora por mim. Eu falei, yes. Comigo. Eu abracei. Ele é mais alto que eu, né? Eu abracei assim, eu abençoei, quebrei, eu destruí, pisei. Pisei na serpente, fiz a festa. Eu falei, a semente está lá, agora é entre ele e Deus. Fiz a minha parte. Então, nós somos um milagre. Então, vamos aqui. Vou pegar aqui uma colinha que eu fiz. Eu tô assim, meio assustado com esse negócio de equipamento, de tecnologia avançada, porque eu sinto saudades daquele bloquinho de anotação que eu tinha. Né? Agora, esse negócio, quando ele resolve bugar, travar, só o sangue de Jesus. Hoje eu falei, Senhor, estou com saudades do sistema analógico. Por favor, Senhor, traz de volta, pelo menos para mim só. Né? Então, estrutura familiar cristã. Esse é o título que eu dei aqui para essa reflexão, rapidinho. Estrutura familiar cristã. Então, a primeira coisa que nós estamos constatando é que não somos perfeitos. E a segunda coisa que estamos constatando é que somos um milagre. E a terceira coisa que estamos constatando é que todos os nossos atos podem serem feitos com amor. Amém? Amém. Então, qual seria dentro da estrutura familiar, quem é que vem primeiro? Número 1, Jesus. Não existe casamento sem Jesus. Jesus é o terceiro, é o cordão de 3 dobras, não se rompe. Né? O casal e Jesus em nós e entre nós. Não há sucesso para um casamento fora de Cristo, não há. Né? Então, primeiro elemento, primeiro fator que dá estabilidade e longevidade a uma relação familiar e conjugal, meus queridos, é Jesus. Ele é o cabeça, né? Cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, a figura do homem, o marido. Ele é cabeça da mulher. E esse texto de Efésios 5:22 ao 33 fala que a mulher deve sujeitar-se ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. É uma comparação muito forte. Há alguns questionamentos, né, por parte de alguns comentaristas e estudiosos de teologia, que a ala feminina também meio que fica meio brava com esse negócio que tem que sujeitar ao marido, mas a maioria estão se esquecendo que é se sujeitar por se sujeitar, mas é como a igreja está sujeita. A comparação é a igreja. Não é a questão do marido, se o marido é bom, se o marido é ruim, se a esposa não é bem a igreja, ela também não é muito legal. Não tem comparativo humano, é comparativo espiritual. O padrão é espiritual, queridos. Sobrenatural. Por isso que casamento é um milagre. Por isso que o diabo ataca as famílias, os filhos, o marido, a esposa, e os casamentos não se sustentam mais. Eu já fiz vários casamentos que as pessoas viveram 2 anos juntos, 3, 5, e se separaram. Porque Jesus não estava naquele casamento. Só pode ser. Porque Jesus garante a saúde da família. Não é, meu bem? Sim. Olha como ela está bonita. Só de Prada, Gucci, né? Não sei quem é que dá essas coisas. Mas tudo bem. Né, Marcão? Então, o homem é cabeça não porque ele não é para mandar, é porque ele é a figura de Cristo. Entendeu, marido? Cadê os maridos? Deixa eu ver se estão olhando. Você é representante de Cristo na sua casa. Se você não está fazendo isso, nós vamos ter uma conversa lá fora. Eu já vim com o meu AR5 aí. A R15, né? Depois eu chego na 15. Começa com... Então é isso. O parâmetro é Jesus. Jesus é comparado ao marido e a igreja é comparada à esposa. Tem que dar certo. Ou não? Então, o lugar da mulher é sujeição ao marido e também a adjutora idônea. E marido e mulher juntos são a cobertura dos filhos. E outra coisa, como é que se educa filhos?
Pelo exemplo. Você pode se matar de falar da bronca. Não faça isso. Ele vai e faz, porque ele não tem uma referência, não tem um modelo. Não tem uma ilustração, não tem uma coisa prática para ele visualizar e replicar e refazer e fazer igual. Muito bom. Recomendação bíblica para os maridos. Posso? Então vamos lá. Os maridos estão prontos? Mais ou menos? Existem 3 palavras que começam com a letra P, P de pato. A palavra pai, a palavra pastor e a palavra profeta. E essa é a sua missão, marido, homem. Quantos homens tem aqui? Deixa eu ver. Então, a sua missão, a sua responsabilidade diante de Deus, primeiramente, é você ser pai dos seus filhos, é você ser pastor dos seus filhos, da sua esposa, é você ser profeta na sua casa. Porque eu vou dizer, meus queridos, se a gente não viver essa experiência nesse padrão da Bíblia, não estou inventando, vocês vão ver daqui a pouco. Nós estamos expondo nosso lar, nossa família a um risco que pode ser irremediável, o dano. E Deus não quer isso. Deus não criou o casamento para a gente se separar. A pessoa já casa pensando se não der certo, já, né, Marcos? Já meio que antecipa algo que nem se concretizou. Isso é do inferno. Porque Deus uniu, né? Aquele que Deus uniu não separa o homem. Então, nós precisamos estar numa sintonia com Deus maior, querido. Precisamos crescer, nós homens, sabe? Porque para ser pastor, para ser pai, para ser profeta, você precisa estar numa ligação com Deus 24 horas por dia. Decorar versículos, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas. Não dá para ser um maridão assim, meio Chesterfield. Você pergunta, o que é Chesterfield? Não sei, eu inventei agora, só para... A tradução é? Qual que é a tradução disso? Você tem uma revelação? Pode dar. Meia boca, né? Caramba. Nós não podemos ser. Deus fez você a imagem e semelhança dele. Então, viva aquilo que Deus já fez por você. Seja um cristão regenerado, nascido de novo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, falando em línguas para se edificar todos os dias. E dizimista também. Aleluia? O aleluia não foi muito. Por quê? Porque isso credibiliza, isso reforça a sua base. Para você exercer a autoridade do Senhor na sua vida. Você ser bênção na sua casa. Porque os seus filhos vão olhar para você, meu pai é batizado na luz, meu pai é batizado no Espírito, meu pai é um querubim quase. Né? Meu pai é dizimista, meu pai me ama. Meu pai me ama. Nós temos 3 filhos adultos, 3 casados. E os 2 genros, né? Apesar que um é São Paulino, mas amém, glória a Deus. E outro é palmeirense. Só o Jesus na cara. Tem misericórdia de mim. Estou brincando. Mas tanto os nossos 3 filhos, Rodrigo, a Mariana e a Juliana, quanto os nossos 3 genros, Diego, 2 genros. Eu vou chegar lá. O Diego, o Thales e a Sara, que é a nossa norinha, eles são como filhos do nosso coração. E sempre que nos encontramos, eu beijo todos eles. Beijo os meninos, beijo as meninas, porque eles são fruto de um Deus que é amor. Porque se eu não fizer isso, lá fora o diabo vai fazer. Se eu não for acolhedor com meus filhos, eles vão encontrar alguém que vai estender os braços para eles, vai acabar com a vida deles. Então, é na nossa casa que eles vão ser abastecidos do amor de Deus derramado no nosso coração. Concluindo aqui, então, qual é a característica desse pastor, desse marido que é pai? Em Gálatas 4:19, Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas
4:19. Paulo usa a expressão filhinhos, o apóstolo Paulo. Por quem eu sinto dores de parto. Aqui não é a figura feminina, é uma ilustração que ele está usando para dizer que ser pai é você sentir nas entranhas a dor, a necessidade do seu filho. Nós estamos lá com o João Vicente, nosso netinho, recém-nascido, 3 meses. Ele teve alguns probleminhas e tudo, e aquele negócio de cólica e também hérnia inguinal. Teve que fazer cirurgia com 2 meses, já pensou? E chorava de dor, e eu ficava vendo, eu sentia dor pela minha filha, dor pelo bebezinho, porque a gente sente essa dor interna como pai, como mãe, né? Que a gente quer estar no lugar do filho, pegar aquela dor e trazer para nós. Então, essa é a figura de um pai responsável, de um pai sensível ao seu filho e à sua filha, que sente a dor, que assume a sua dor, que acolhe, que estende a mão, que chama atenção quando isso se faz necessário, mas com amor, sempre com amor. Nós sempre chamamos a atenção dos nossos filhos. E quando eram pequenininhos, às vezes uma varadinha assim, né, de um tronco de árvore, uma coisa assim. Não, estou brincando. E hoje nós temos lá 3 adultos que nos amam e que reconhecem que aqueles momentos que foram advertidos e chamaram a atenção foi para o bem deles. E é muito bom você sentir o amor dos filhos, né? E espontaneamente eles confessarem: pai, eu te amo, mãe, eu amo você. Então isso é maravilhoso, não tem preço. Só Jesus. Então, segunda figura do pai que é pastor. Jesus falou para Pedro: tu me amas? Primeiro, você vê o amor como ele está sempre na situação? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ser pastor dos nossos filhos, queridos, é uma ação de amor, movida por amor. Mas esse amor movido primeiramente a Jesus. Eu amo meus filhos porque eu amo Jesus. Porque se eu não amo Jesus, eu não vou conseguir amar meus filhos. É verdade. Então, Jesus foi pontual. Jesus é inteligentíssimo, né? Perguntou para Pedro 3 vezes. Na terceira, Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo, Senhor, com toda a minha fraqueza e limitação. Porque Jesus estava trazendo à luz o que ele via dentro do Pedro. Então, eu quero ser esse pai pastor que dá a vida pelas ovelhas. As ovelhinhas que Deus me deu. Meus 6 filhos, genros e netos, e os 6 netos, junto com a minha esposa. E número 3, pastor, depois do pastor, como pai, como pastor e como profeta. O que é profeta? Eu vou ler para você uma definição bíblica do que é ser profeta. E vocês são descendentes desses profetas. E estão incluídos na aliança que Deus tem com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Atos 3:25, meu querido. E essa versão aqui é maravilhosa, porque começa falando sobre a origem da nossa descendência, de quem é que nós descendemos. O texto diz: dos profetas. Profeta não se ensina na escola teológica. Profeta é alguém que herda o DNA de Deus e dos homens que Deus levantou para serem profetas a respeito do Cristo. Todos os profetas, desde Samuel, diz a palavra de Deus, profetizaram sobre o Cristo, Moisés e todos eles. E Jesus é o descendente de Abraão, Gálatas 5:6, que Paulo fala assim: não se referiu aos descendentes, mas ao descendente, o qual é Cristo, Gálatas 5:6 e 7. Jesus é o descendente de Abraão. E os que são da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Então você é filho de Abraão. E mais do que isso, além disso, o texto diz, sua descendência, que Deus, que nós, descendentes dos profetas, estão incluídos na aliança. Nós somos fruto de uma aliança, queridos.
Não há igreja sem aliança, não há cristianismo sem aliança, não há família sem aliança. Aliança, aliança, aliança é uma expressão. A Bíblia é dividida em duas alianças. A velha e a nova. Para você ver o tamanho da importância que isso tem para o nosso Deus e Pai. Se nós não somos homens de aliança, nós não somos filhos de Deus. Nós somos estranhos. Somos o vulgo, como a expressão usada no Velho Testamento. O povo de fora. Porque Deus é um Deus de aliança. Temos 1000 razões para te louvar, Senhor. Temos 1000 razões para cantar, pois contigo temos uma aliança. Mesmo que provada, nunca se quebra. Deus tem uma aliança com Abraão, Deus tem uma aliança com Davi, Deus tem uma aliança com Jesus, Deus tem uma aliança com a natureza, você sabia disso? Romanos 8 diz que a corrupção, a criação ficou sujeita à corrupção por causa daquela que a sujeitou. Mas ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a natureza, a criação. Glória a Deus por isso. Deus é um Deus de aliança. E a nossa aliança não vai se quebrar em nome de Jesus. Se depender de nós aqui, pastores, nós vamos lutar pela sua vida, pela sua estabilidade conjugal, familiar, em nome de Jesus. Saúde na alma, saúde no espírito, saúde física. Contem conosco em nome de Jesus. Aleluia. Tá bem. Amém. Assim. Só queria não completar, mas colocar junto, né? E ele falou principalmente para o homem, né? E ser mulher está falando, e eu aqui, o que eu faço? Nós, como mulheres, como mães, nós temos que ser aquela que eleva o pai ao filho. Nós temos que ser a pessoa que mostra o pai para o filho. Porque se você vê uma mãe quando tem um bebê, como que ela fica com o bebê? Sim, né? O bebê olhando para ela, tal. E o pai, como que ele pega normalmente a criança? Assim. Ele mostra para o mundo, né? Ele mostra. E a mãe é aquela que acolhe. Então, a mãe é o canal que vai mostrar o pai para o filho. Então, muitas crianças só são apegadas à mãe e não veem no pai a figura que ele é por erro da própria mãe. Porque ela não exalta, ela não honra. Então, queridas, o nosso papel como mães, mas meu marido é isso, aquilo, mas você tem que sempre elevar, você tem que sempre ter essa palavra. Por quê? Porque vai ser muito importante para o seu filho ver no seu pai, né, a figura de pai. E você, como mulher, ajudadora idônea, né, que está submissa, que submissão é sob uma missão. Nós estamos sobre a mesma missão, estamos juntos, construindo o lar. Então, o que ele falar, você vai apoiar. Mas eu não concordo com tudo. Resolve em particular com o seu marido. Mas, na frente da criança, não pode um falar uma coisa, outro falar outra coisa. Então, nosso papel, que ficamos o maior tempo com os nossos filhos, é fundamental, né? De fazermos também, é claro, a nossa parte, porque nós estamos a maioria do tempo, então nós temos muita responsabilidade com os nossos filhos, mas uma das responsabilidades é mostrar para os nossos filhos o pai, como pai mesmo. Não é, seu pai e fala mal, e fala isso, e fala aquilo. Não faça jamais isso, porque isso não vai ajudar em nada. Vai criar instabilidade, vai criar um filho amedrontado e com muitas marcas. E nós, como ajudadoras idôneas, temos que ter sabedoria ao agir. Se você está só, cuidando sozinha, né, por N fatores, você pode ser uma viúva, você pode ser
uma mulher que se separou, então você vai ter que acumular esses papéis, né, para estar educando. Mas se você tem seu marido, honre seu marido, em nome de Jesus. E só para concluir, e eu creio assim que essas coisas já respondem muitas perguntas, né? Mas na prática, de tudo que vocês ouviram esses dias, né, e hoje, na prática, no dia a dia, como é que eu vou desenvolver essas coisas? Como que eu vou ser um homem, que vou ser pai, que vou ser pastor, que vou ser profeta? Como que eu vou ser uma mãe sábia, que edifica o lar? Como? Primeiro, pelo exemplo. Vocês já ouviram isso, mas a gente tem que enfatizar isso. Não adianta a criança, o filho, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz. E se você fala, e é verdade, se tem coerência, essa é uma palavra-chave, coerência. Porque a gente ouve, meu pai, eu queria o meu pai em casa, o pai que está lá na igreja. É esse que eu queria. Porque o pai da minha casa não é o pai que está na igreja. Não é a mesma pessoa. Misericórdia. Misericórdia. Nós temos que ter coerência. Se a gente errar, a gente tem que voltar e pedir perdão. Quantas vezes fizemos isso, né, Ademar? De pedir perdão, porque erramos. Nós somos falhos, nós erramos. Mas se você vai, volta e pede perdão, ele está aprendendo com esse exemplo. E vai fazer isso também. Eu não posso exigir uma coisa que eu não dou. Então, pelo exemplo, tendo coerência. Qual outra forma? Oração. A oração é chave de tudo. Então, estou com um problema, estou com uma situação difícil, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que conhecer a palavra, gente. Hoje mesmo, esses dias, temos atendido uma moça que está com um problema com a filha muito sério. E ela é adolescente e está perdendo, entre aspas, a filha. Mas criou na igreja, educou. E daí, hoje, o Senhor me deu uma palavra também para dar para ela, o Demarco também falando, um texto de Jeremias que fala, os teus filhos voltarão de longe. É uma promessa, fala assim, pare de chorar, enxuga as tuas lágrimas, porque os teus filhos voltarão. Então, pela oração, nós temos que ter palavra, para saber orar, para saber as promessas que nós temos na palavra de Deus e que nós podemos reivindicar. E que nós podemos buscar. Então, o seu filho, ele pode se desviar até... Nós não tivemos, graças a Deus, essa experiência. Nossos filhos tiveram problemas, mas nunca se desviaram. Mas pode acontecer, mas vai na promessa. A palavra promete que meus filhos serão discípulos do Senhor. A palavra promete, tem as promessas. Então, eu tenho que orar em cima da palavra, gente. Não é... Eu posso ter métodos, 1000 coisas maravilhosas, tudo bem, são ferramentas que às vezes nós temos, mas a nossa ferramenta é a palavra de Deus e ela não muda. Não importa como nós estamos vivendo, não importa como nossos filhos agora estão recebendo informações. Eu falei para o Ademar, né? A gente estava conversando sobre isso. Foi muito diferente. Nosso filho mais velho tem 40 anos, né? Educar um filho há 40, há 30 anos atrás é muito diferente de agora, porque agora eu vejo nossos filhos educando os filhos dele, que geração, tudo muito diferente. Só que os valores da palavra de Deus não mudam. Deus não muda. Então, um princípio da palavra de Deus, ele valeu para nós e vale agora. É imutável. Uma frase que eu gosto, Deus não muda, ele se move. Ele vai se movendo. Ele falou para Moisés, né? Olha aqui, ele foi dirigindo Moisés e ele nos dirige, ele se move, mas ele não muda. A palavra dele não muda.
Não dá para negociar o que está escrito aqui. Ela é a verdade. E tem que ser colocada com amor. E com o exemplo, primeiro na minha vida. Bom, então, pelo exemplo, pela oração e pelo ensino. Não adianta só eu orar, ele vai ver então o que eu faço e pronto. Não, você tem que ensinar, porque a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. E aqui está uma chave muito preciosa. Eu não sei as idades, Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele, né? Desse caminho. Então, tem que ter ensino. Ensino da palavra. Mas por quê? Porque a palavra diz assim, não é porque eu quero, não é porque eu acho, não é porque, eu já sei, é porque eu sei. Não, é porque, aqui, a palavra diz isso. A palavra ensina assim. Então, voltamos para o exemplo. Você não conhece a palavra, você vai ensinar o quê? Você, pai, vai ensinar só sobre o time de futebol? Sabe decor tudo. Não sou contra, não é isso. Mas a gente conhece gente que sabe tudo sobre determinados assuntos e não sabe a palavra. Então, que caminho você vai ensinar para o seu filho? Mulheres, mães que às vezes falam, eu não consigo decorar, mas sabe tudo de outras coisas. Então, ensinar a palavra é semente que desde pequeno nós temos que lançar no coração dos nossos filhos. Lembrei de um exemplo aqui. Nosso filho Rodrigo, quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi chamado... tinha festa de Dia das Mães, e ele falou, mãe, eu posso dançar lá na festa? Claro, vai e tal, né, na escola. Daí passou um tempo, a professora me chamou e falou, você proibiu o Rodrigo de dançar? Falei, não. Falei, porque ele não quer dançar mais, a dança do Dia das Mães lá. Daí eu falei, chamei, Rodrigo, por que você não quer dançar? Ele falou assim para mim, porque eu não vou dançar desobediência. Eu falei, por quê? Era uma música da Angélica que falava assim, mamãe diz que sim e eu digo que não. E ele falou, eu não vou dançar desobediência. 4 anos. Eu nem sabia que música que ia dançar, eu nem sabia. Chamei a professora. Falei, ele não vai dançar por causa disso. A professora falou, meu Deus, nem pensei nisso. Sabe o que aconteceu? Mudou a música. Aí, mamãe, eu te amo, mamãe, aquela música da mamãe. E ele dançou. O que é isso? Semente lançada. Ele entendeu que quando a mãe diz que sim, eu digo que não, é desobediência. Então, não adiantava eu falar, você não vai dançar isso por causa disso. Se você lança a semente, se você ensina, eles vão tomar as decisões certas. Pode errar alguma vez, mas eles vão estar lá. Ensina o caminho que deve seguir e eles vão permanecer. Amém, queridos? Porque quem está tendo, eu quero saber, a mente da criança, né, é fértil, ela absorve tudo. E eu quero perguntar para você, pai e mãe, quem está tendo acesso à mente dos seus filhos? A internet? Computador? Inteligência artificial? Porque agora tudo, né? Pergunta lá para a IA, ela te responde. Ficou bobada de ver. Quem é que está tendo acesso à mente do seu filho? Desde pequeno. É claro que com a mudança,
crescimento, você vai mudando as estratégias, você vai mudando a forma, mas você vai estar sempre informando. Né? Os nossos filhos brincam, né? Nossa, para tudo a mãe e o pai tinham um versículo. Só que hoje, às vezes eles passam assim, mãe, onde está aquele versículo que fala de tal coisa? Né? Por quê? Porque quer saber e quer ensinar pela palavra também. Então, queridos, essa é uma chave muito importante. Ensine. Você tem que ter acesso à mente do seu filho e encher da palavra de Deus. Amém? E daí, com o seu exemplo e com a oração, está feito. E por último, depender incondicionalmente da graça de Deus. Não é você, é o Senhor. O que eu sei é que eu não sei ainda tudo que eu preciso. Cada vez mais do Senhor, dependência dEle, da graça dEle. E com certeza, não importa a situação que está o seu lar, Deus pode transformar. Deus pode fazer. Deveras haverá um fim bom. A sua esperança não será frustrada. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não sabia, enquanto você não conhecia. Não, mas a partir do momento você... É até perigoso você ter feito parte desse seminário. Porque você recebeu ferramentas novas. Você aprendeu coisas. Agora você pode ser cobrado daquilo que você recebeu. Então, você recebeu para pôr em prática. E para abençoar a sua casa. Mas há esperança para o seu lar. Então, é isso. Bom, depois dessa introdução e até para citar aqui, essas palavras que vocês falaram são palavras que o Senhor tem esses dias inculcado na nossa mente a respeito do amor, a respeito do exemplo. A gente tem aprendido aqui que a coerência é a base, né, da credibilidade dentro da casa e vem muito de conta que o pai tem falado. E a pastora contando testemunho, eu lembrei de um momento da minha filha, né, e aí eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, das minhas filhas, na verdade, onde nós fomos numa festa de casamento, um casamento secular, e depois, quando terminou a festa, começou aí um momento de balada da festinha, e minhas filhas, junto com as outras crianças, foram pro meio e começaram a dançar também, pular. Elas não ouvem, não conhecem música do mundo, música secular, mas elas começaram na brincadeira, são crianças ainda, e eu comecei a me incomodar, fui me incomodando, até a hora que eu decidi não vou. Mas qual foi o ponto? Elas nunca dançaram, nunca pediram, nunca viram, nunca fizeram. Mas o fato de estar naquele ambiente expondo elas, de forma que elas estivessem expostas, elas participaram daquele momento. E aí eu entendi que quando a gente não expõe os nossos filhos a alguns ambientes, que a pastora Laura colocou aqui, quando a gente coloca os nossos filhos no ambiente certo, nós estamos, de certa forma, já mudando a mente do coração deles para muitas coisas. A ambiência que a gente proporciona, quer seja uma ambiência digital, uma ambiência online, quer seja o lugar mesmo, a situação do lugar onde nós estamos expondo, acho que já faz muita parte desse trabalho. Mas a pergunta que eu tenho aqui para a senhora Laura é: os seus filhos hoje já são adultos, não estão em casa, como ajudar a desenvolver o relacionamento com Deus na infância, na adolescência, para que quando eles não estiverem na presença de vocês, eles saibam se posicionar, e para que depois aconteça aquilo que vocês sempre vivem, que eles estão indo no reino, muito além, todos engajados na obra, todos indo muito além daquilo que vocês têm vindo no nome de Jesus. Como ajudá-los a desenvolver esse relacionamento com Deus? Desde pequeno, nós sempre fizemos nosso culto, né? Cultinho familiar. Não é uma... Gente, não pode ser uma coisa chata, uma coisa, né? Tem que ser algo gostoso, algo que eles sintam prazer. E é claro, dependendo da idade, você usa as ferramentas, a linguagem, né? E todo o tempo que você tem com eles
é importante, principalmente às vezes antes de dormir, você ter aquele tempo, orar, ter uma historinha. Mas, assim, em todo tempo, em todas as circunstâncias, você pode ensinar, você pode mostrar, sentado à mesa, conversando, numa viagem, tudo. E mostrando, ensinando, vendo, viu um exemplo, uma coisa. Você contou esse negócio da festa, nossas filhas, pequenas também, foram convidadas para a vizinha, para ir no aniversário. E daí eu falei, vocês querem ir? Não eram cristãos, nada. A gente quer. Foram, né? 10 minutos depois estavam de volta. Ué, o que aconteceu? Era a vizinha de parede, né? Daí, mãe, ninguém ora. Ninguém, eles só estão bebendo bebida, não sei o quê. Elas se assustaram e voltaram, né? Então, usar todos os... Mas, por outro lado, você tem que ensinar, que eles também têm que saber se comportar em outros ambientes, né? E tendo atitude, fazendo a diferença, né? Então, usar. Então, o culto, né, devocional, e cada momento, cada oportunidade, está ensinando, decorando palavra, sabe? Ensinando e fazendo eles decorarem, né, a palavra. Eu sei que aqui, Comuna Kids, vocês têm material, né? Façam junto com seus filhos, tem tarefas, esteja junto, acompanhe. E vocês vão ver, assim, experiências maravilhosas que eles vão ter. Nossos filhos já passaram, né? Agora nós temos os netos. E esses dias nossa filha estava contando que a nossa neta, de 8 anos, ela estava com alguns problemas de medo, alguma coisa. E ela leu o versículo da lição, tal, que falava, não tema. E ela veio contar à mãe que ela ia orar em cima daquilo, porque ela falou, não preciso ficar com medo. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor falou com ela através da palavra. 8 anos. Então, gente, nós não podemos perder essas oportunidades. E temos, como eu creio que o pastor Ademar falou, ser intencionais. Não é acidente, não. É uma prática, como come, toma banho, tal. Tem tempo de ler Bíblia, de estar junto, né, e de compartilhar. Eles gostam muito de ouvir nossos testemunhos, né? Eles gostam que a gente conte as histórias, conte os milagres, conte o que Deus fez na sua vida, conte sobre sua conversão. Tudo isso faz a diferença na vida deles. E é muito importante. Creio que o Ademar pode completar. Uma coisa que eu estava pensando aqui, ouvindo vocês, que pode parecer que nós estejamos dando dicas para vocês que são úteis, contando a nossa experiência, né, nessas situações mencionadas aqui. Mas eu quero dizer para você, papai, você, mamãe, as dicas são importantes, mas elas não substituem uma experiência pessoal. Sabe o que nossos filhos precisam ver em nós? Jesus. Não adianta ser o pastor Ademar e cantar e gravar. Eles estão olhando para mim, não estão olhando para o que eu faço. E sabe em quem eles querem ver? Eles querem ver Jesus na minha vida. Essa é a melhor maneira de educar um filho e de estruturar um lar e um casamento. A Aurora não precisa do Ademar, marido, ela precisa do Jesus que vive no Ademar. Se ela não está vendo, eu estou prejudicando a minha esposa. Estou lesando ela, e os meus filhos e meus netos. Então, coloca isso como alvo principal. Eu vou viver de tal forma que os meus filhos, minha esposa, meu marido, vejam Jesus em mim. Mas por quê? Por quê? Porque eu amo Jesus. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu amo a Bíblia. Não é ler como se fosse uma receita, eu vou fazer porque a Aurora falou que o versículo... Não, você tem que ter uma experiência pessoal com Jesus e com a palavra de Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus diário. Um encontro com a palavra de Jesus todos os dias. Não existe mágica, queridos. As dicas são maravilhosas, mas elas não vão ajudar você a uma experiência pessoal. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, antes que termine essa reunião. Hoje à noite, Deus está lançando. Quando nós estávamos lá na sala, o Senhor falava ao meu coração que hoje seriam derramadas sementes divinas.
sementes do trono de Deus no seu coração, no seu espírito, que vai levar você a uma experiência, não sei quando, e você vai experimentar o que Deus está depositando hoje no seu coração, em nome de Jesus. E uma outra coisa também, relacionada ao nosso filho, esse tal do Rodrigo aí, porque duas coisas, ele disse, sempre na fase da infância, era pequenininho. Um dia nós estávamos ali, ele estava orando, né? Não sei quantos anos ele tinha, mas ele estava lá, chúcara, 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 chúcara. Eu falei, que oração que é essa? Ele estava falando em línguas, mas porque ele não sabia falar em língua, mas ele ouvia a gente orar ali. Então ele meteu um chúcara lá e estava funcionando entre ele e Deus. Mas você vê como a criança observa. Vocês dão risada. Você percebe como eles ficam observando a gente? E nos imitam. Estávamos com um casal também conversando na casa deles. Amigos assim, você sabe quem é, depois eu falo para você. Eles estavam passando uma dificuldade e tal, e nós conversando, e o Rodrigo pequeno estava, tipo assim, lá na bateria, brincando. E nós aqui, os adultos conversando, ele mandou lá, tem de fé em Deus. Para a esposa que tinha falado uma coisa. Por que ele falou? Porque eu decorava, porque eu tenho facilidade de decorar versículos, e eu tinha lido aquela passagem que Jesus procurou um figo na figueira e só tinha folhas, e falou, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos, mas como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu isso, Senhor? Jesus disse, tem de fé em Deus. E o Rodrigo, de tanto ouvir eu citar esse versículo, ele falou para a esposa do querido, tem de fé em Deus. Então, assim, as crianças estão de olho em nós. Viu, Ademar e Aurora? Acho importante também de lembrar os pais, não só os pais, nós estamos falando para todos, né? Sim. Que existe um preço. Existe um preço, existe uma renúncia, né? Ou seja, por exemplo, vir para a igreja é uma renúncia. Abrir mão, muitas vezes, né, do conforto, do lazer, tantas coisas, também é uma renúncia. E, como nós estamos citando aqui, e foi citado durante a semana, os pais são exemplo nisso, né? Ou seja, se os pais não têm interesse de vir para a igreja, os filhos vão ter? Se na hora de ir para a igreja, um sempre dá uma desculpa para não vir, os filhos também vão dar. Ou seja, colocar no coração dos filhos essa renúncia, a importância, né, o valor por amor a Cristo. Amém. E passa por essa experiência individual, porque a responsabilidade dos filhos terem uma experiência com Deus não é do ministério infantil. Nós ouvimos isso essa semana. É dos pais. Os pais precisam orar para que os filhos tenham uma experiência com Deus. Sim. Porém, os pais precisam ter uma experiência com Deus. Porque a partir dessa experiência, certamente, os filhos vão imitar os pais. Né? Ismael tem mais perguntas aí? Ismael, pode ir. Tem mais algumas aqui? Obrigado, pastor. Tem mais algumas aqui, mas agora queria entender da família aqui. Quem é o mais, não sei quem é o mais bravo da casa, mas como corrigir comportamentos inadequados à luz da Bíblia, sem deixar de expressar amor, sem deixar de expressar graça, mas acredito que na infância, na adolescência, talvez teve algum momento, alguma situação emblemática que sirva como ensinamento para a gente hoje. Pode ir, meu bem. Posso ir? Pode. Porque é espertinho, né? Quem será que é o mais bravo? Toda criança busca segurança no pai e na mãe. Busca sentir-se seguro. E quando ela encontra isso, ela se abre. Porque ela sabe que pode confiar naquele pai, pode confiar naquela mãe, que o pai e a mãe não vai se escandalizar, mesmo que seja uma situação muito crítica, muito delicada. Então, acolhimento é uma característica de um pai e de uma mãe saudáveis em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, sendo nosso, que Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:5, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é longânimo, é paciente. Se Deus fosse usar de regras rígidas conosco, como era na lei, nenhum de nós estaria aqui.
O amor de Deus é longânimo, é paciente, mas também o amor de Deus inclui justiça. O salário do pecado é a morte. É uma lei espiritual. Pecou, assinou a sentença de morte. Mas o dom gratuito de Deus é a graça em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, os nossos filhos esperam ser acolhidos. Se tem um pai que só dá bronca, só grita, etc., ele vai fugir. E vai se aconselhar com o amiguinho ou com o tio do amigo dele. E aí que começam as distorções de orientação sexual, essas coisas, e a mudança de comportamento e de sentimento, porque não tem acolhimento, não tem toque físico. Isso também faz muito sentido. Uma coisa que eu fiz um teste esses dias, eu fico observando os netos lá em casa, né? Se deixar um celular ali, eles pedem licença para a avó ou para a mãe para ficar mexendo. Eu falei assim, eu vou chamá-las para uma brincadeira. Já fizemos isso algumas vezes. Aí, vamos jogar bola lá, Pedrinho, vamos, não sei o quê. Eles largam qualquer equipamento de celular, eles largam. E que eles se dedicam àquela atenção que o vô está dando para eles. Ontem mesmo, estava jogando bola na sala com era uma bola pequena, né, mano? Sem aquelas molinhas. E o Pepe sempre ganhava, né? Esse meu neto, ele sempre ganha, eu sempre perco. Ah, o vovô perdeu, mas ele chutou tudo torto. Ele chutou tudo torto e falou, quase eu errei. Né? E eu tenho que dar mão, dar a vez para ele. Mas é interessante isso, queridos. Isso é dar atenção. Vamos brincar. Eles brincam. E eles têm cada ideia, né, Aurora? Essa neta de 8 anos, eles fazem teatro, o sofá vira um navio, que eles estão indo lá para a Europa. Umas coisas assim. Mas é questão de foco. Eu estou preparando um homem de Deus, uma mulher de Deus para o futuro. E receba essa profecia bíblica que eu vou dizer agora. Salmo 112, 2, diz... Você crê na Bíblia? Só meia dúzia crê. Você crê na Bíblia? Amém. Repita comigo. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Será abençoado. Glória a Deus. Palavra de Deus. Salmo 112, 2. Ele falou sobre corrigir, né, comportamento e tal. Uma coisa que nós temos que colocar: limites. Os filhos precisam de limites. Você pensa que não, mas quando eles não têm, eles não se sentem amados. Quando você coloca limites, e os limites que a palavra de Deus ensina. Honra teu pai e tua mãe. Né? E tanto, não dá tempo, né, da gente explanar tudo. Mas filho precisa de limite. Então, você primeiro ensina. A palavra de Deus diz assim sobre isso. Tá. Falhou, errou, você vai repetir e talvez dar uma outra chance, mas falar, olha, se você não fizer assim, porque a palavra ensina assim, não é coisa da minha cabeça, a Bíblia fala sobre isso, você vai ser corrigido. Então, existe a disciplina de várias formas. A criança pequenininha, né, agora não é muito, né, se usa vara, mas a Bíblia ensina sobre a disciplina. Precisa ter uma disciplina. Hoje mesmo eu vi minha filha falar, se você fizer isso de novo, sair da mesa para não comer direito, não sei o quê, não vai ter TV até não sei lá quando, até Jesus voltar. Mas é disciplina, porque tem que ter limite. Então, nós temos que ensinar, disciplinar, tirar coisas, né, no caso. E isso faz parte do amor. Agora a gente ouve nossos filhos falando, poxa, agora que eles são pais, eles entendem melhor o que a gente fez. E sempre assim. E depois que a gente disciplinava, você
Sabe por que você foi disciplinado? Sei, porque eu fiz tal coisa assim, assim. Tá bom, mas agora o papai te ama, a mamãe te ama, abraça, acabou, encerrou. Beija, acabou, encerrou. Mas também não é tirar as coisas sem explicar por quê, sem falar, não. Você tem que mostrar, ensinar, se falhar, dar mais uma chance, se falhar, dar uma disciplina de acordo com a idade, com tudo mais, e recebe com amor. Outra coisa importante, não sei se a Neide falou isso ontem, que foi um dos motivos que o Val também te chamou para compartilhar conosco ontem. A Neide falou muito sobre rejeição. Porque ela diz o seguinte, que muitos pais, eles aumentam, né, a capacidade dos filhos em questão de maturidade. Não, meu filho já tem 13 anos, ele é muito maduro. Então, não preciso cobrar isso dele. Ela falou assim que os alunos dela estavam procurando a Neide como professora, dizendo que os meus pais não me amam mais. Por quê? Porque eles não se preocupam comigo. Eles não querem ver mais a minha lição, eles não querem mais se preocupar com coisas básicas. Então, os pais acham que os filhos têm uma maturidade que eles não têm. Então, jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, alguns até com 19, não têm maturidade para decidir algumas coisas na vida. Não tem. Querem namorar com 11 anos. Estou exagerando, né? Mais ou menos. Mas puxa um pouquinho para cima. Não tem dinheiro para comprar um Mac. McDonald's. Eles entendem. Não tem maturidade para fazer ainda muitas coisas. Por que vão namorar? Ou vão fazer algumas outras coisas? A nota de escola está lá? Porque a mente não consegue fazer duas coisas. Não consegue. Pensar no namorado, pensar na namorada e pensar em química. Consegue? Só se for muito. Então, eu estou falando, brincando isso, gente, mas é muito sério. Porque nós aconselhamos muitas pessoas ao longo desses anos. Eu poderia dar nomes para vocês, óbvio, não vou fazer isso. Mas tem muitas pessoas que nós aconselhamos no passado, que hoje estão vivendo uma vida miserável. Até pais se levantaram contra nós, quando nós falamos alguns princípios básicos. Porque não tem maturidade. Quando eu cheguei na comunidade da Graça, tive o privilégio de cair na mão do seu Ademar de Campos. E eu fui aprender tudo de novo. Já tinha 19 para 20 anos. Eu me submeti a aprender. Porque a bagagem que eu vinha não dava. E hoje as pessoas não querem aprender, elas simplesmente tomam decisões e fazem escolhas. Depois o resultado é terrível. Se a gente ganhar tudo isso aqui, como a Aurora falou aqui hoje, a Aurora Odemar falou que nós estamos ouvindo tudo isso, isso gera em nós responsabilidade. Faz sentido isso? Tem gente que está aqui, eu sei que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, e está vibrando. Se aprofunde mais, nós vamos falar mais sobre isso. O Ademar deu uma sugestão aqui, nós vamos fazer isso. Nós vamos ter esse ano ainda mais encontros como este. Para nós aprendermos mais. E colocarmos temor no nosso coração. E certamente você vai colher os frutos disso. Está passando um filme na mente de muitas pessoas dizendo o seguinte: se eu tivesse ouvido isso antes. Quantos estão pensando assim? Vamos lá. Os corajosos ali levantaram a mão. Se eu tivesse ouvindo isso antes, não teria acontecido isso. Eu louvo a Deus pelos jovens dessa comunidade que obedecem à palavra, estão andando segundo esses princípios. Jovens começam a caminhar primeiro, não sai beijando de cara. Tem uns lances aí que é louco.
né? Mas tem alguns que saem, vão caminhar, vão conhecer, vai orar antes de tomar decisões, porque depois é tarde. Amém? Então tá bom. Ainda bem que nós somos quadrados aqui ainda. Sabe? Deixa eu explicar isso aí. Sabe por que as pessoas falam assim, aquela pessoa é quadrada? Sabe por quê? Porque o redondo, ele vai rodando com o mundo. O quadrado, não. Fica Grava a dica, isso. né? Grava isso. Só um detalhe para ser acrescentado aí no trato com os filhos é a prática do elogio. Você elogiar seu filho, sua filha, não importa a idade. Você é especial, você é lindo, você é linda, você é saudável, você é inteligente. Eu estava ouvindo o Rodrigo veio lá da Finlândia para fazer uma gravação no projeto dele, e eu participei gravando com ele, cantando, e a Mariana também. A Mariana é nossa filha do meio. E nossos filhos são bem musicais, né? Não sei porquê. Vocês não veem. A Aurora é professora de piano também, viu? Para quem não sabe, ela é uma grande pianista da família. E eu estava ouvindo uma prezinha, né, para avaliar o trabalho da gravação, que foi esses dias. Eu sofri um impacto, que ainda não é na fase final da edição, da produção. E eu ouvindo a voz dos meus filhos cantando, e eu cantando, eu falei, meu Deus do céu. E estava muito bonito. Aí eu mandei recado no grupo da família, né? Ó, Rodrigo, você e a Mariana, vocês são demais. Eu sou fã de vocês. E a voz de vocês é linda. E deu um passeio mel assim, com força, né? E eu, como pai, que conheço eles, e a Aurora também, sabe que isso faz bem para eles. Não importa a idade. Ele tem 40 anos e a Mariana tem 30 Não pode falar. Ela tem 31, né? Mas eu conheço pela reação deles que eles foram abençoados. E eu fiz tudo espontâneo, porque realmente eu fui tocado pelo que eu ouvi e estavam... Sabe quando você faz a coisa com gosto, com amor? É o que eles estavam fazendo. Eles amam ao Senhor, eles adoram ao Senhor de uma forma assim que me impressiona, apesar de eu ser pai e sermos pais deles. Então elogie seu filho. Dá um abraço nele e fala, você é especial. Essa dica que você dá, Ademar, serve para todos nós. Todos nós precisamos de elogios. Ou seja, ao invés da gente achar o defeito nas pessoas e encontrar as qualidades. Todos nós precisamos disso. Esses dias Deus me deu o privilégio de elogiar uma jovem, uma adolescente aqui dessa igreja. E ela depois veio agradecer, junto com a mãe, porque toda vez que alguém ia falar alguma coisa com ela, sempre falava dos defeitos. E todos têm qualidade. Então, se nós exercitarmos isto, né, esposa, marido, pais com os filhos, filhos com os pais. Quantos pais não recebem elogio dos filhos há muito tempo? É verdade ou não? A mãe, principalmente, precisa receber elogio todo dia. Porque ela que lava a roupa, ela que faz a comida, ela que cuida de tantas coisas, e no final é criticada. Então temos que exercitar isso. Amém? Deus está dando dica para nós, irmãos. A gente faz isso aqui na igreja, às vezes, nós temos que fazer em casa. Faz sentido isso, não? Você pode escrever. A hora que nós começarmos a praticar em casa essas questões de uma maneira mais intencional, vai mudar até a maneira das pessoas virem para a igreja. Não vai chegar aqui esperando melhorar o semblante. Não, já vai chegar com o semblante melhor. É ou não é? Porque a teoria das pessoas é essa. Vamos para a igreja que lá a gente vai melhorar. Não, a gente vai vir melhor para a igreja, para influenciar a outros. Amém? Amém? No nome de Jesus. O tempo voou. Dá mais uma e depois a Ademar canta ainda, né? Um cantiquinho.
Cantiquinho, como ele fala. Ele pode cantar sentado também. Dá para montar o violão para ele aqui, filho querido. Danilo. Danilo. Amém. E a dica sobre elogio, quando a gente elogia a pessoa, a gente reforça a identidade. Quando a gente elogia o comportamento, a gente leva ela a repetir. Então é importante, mesmo nos momentos que não conseguiu, que não deu certo, que não teve o resultado esperado, elogie o comportamento. Estudou para a prova, se esforçou, mas não foi tão bem, mas elogie que ela fez o esforço, o comportamento, ela vai repetir esse comportamento. E tem muitas situações da vida que a gente não vai conseguir de primeira, a gente vai ter que tentar e tentar. E quando a gente reforça o comportamento, a gente dá um gás para os nossos filhos a continuarem. Mas a última pergunta, pastores: como ajudar os filhos a lidar com questões emocionais? Frustrações, chateações, enfim, situações emocionais, para evitá-los, para não deixar os nossos filhos caírem em armadilhas emocionais, que venham a descer a sua alma. É o nosso papel como pais ajudar os nossos filhos a enfrentarem as situações e tirar lições disso. E se apoiarem em Deus, exercitarem a fé deles em Deus, na palavra de Deus, para terem uma experiência em relação àquela situação de rejeição, de agressão emocional, psicológica que seja, e superar aquilo mediante a sua fé em Cristo Jesus, despertar neles a crença, a fé no Senhor, a fé na palavra e o nosso apoio como pais, acolhendo, dando suporte, apoiando e acompanhando o processo até que ele se veja totalmente curado e livre. A palavra de Deus fala, né? Sempre Nós não podemos querer assim ficar protegendo nossos filhos. Eles vão para as escolas, vão para aqui, vão para ali, eles vão se deparar com situações indesejáveis. Então, mas nós como pais temos que encorajar. Não, você passou isso, mas essa pessoa falou isso porque talvez ela esteja vivendo um drama na casa dela, com o pai dela, então, mas você não, você tem a marca do Senhor, você é especial, você é de Jesus. Um detalhe, quando a Aurora estava grávida dos 3, eu orava na barriga dela e eu profetizava, Pai, eu declarava sobre Rodrigo, você vai ser um seguidor de Jesus, você vai ser um adorador, você vai amar Jesus mais do que eu, você vai louvar a Jesus mais do que eu. Sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Sementes. Esse é o Deus vivo e poderoso que eu creio e que você crê e que nós servimos com alegria. É isso mesmo. Ser profeta em casa, marido. E tudo é a palavra. Então, por exemplo, medo, né? Uma emoção. O que a Bíblia fala? Quando eu temer, eu hei de confiar em ti, por exemplo. Então, posso temer? Quando eu temer, ele fala, né, o salmista. Mas eu hei de confiar em ti. Né? Um último exemplo aqui, nossa filha, a Mariana, ela dava pavor dela já quando ia fazer prova. Né? E uma vez teve a experiência que o Ademar, ela estudava, mas eu acho que eu vou tirar 0. Ela era um exagero, né? E daí o Ademar falou, uma vez orou com ela, e o texto do Salmo 119 que fala, né, que eu serei mais... Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra. Então, declarava, e ela decorou, e orou, e foi e fez a prova. Tirou 10. Tirou nota 11. Então, os sentimentos, a palavra de Deus tem resposta para todas as emoções também. Confessa a palavra e vai ter vitória. Mas como falou, eles têm que passar. Nós não podemos poupá-los, porque senão eles também não vão crescer, amadurecer. Mas vão ter sempre a palavra norteando que vai fortalecer e dar vitória. Amém. Amém. A última palavra minha aqui também é firmar a identidade dos nossos filhos. É dizer quem eles são em Cristo. Isso é tão importante, porque se eles souberem quem eles são em Cristo, ninguém vai jogar eles para baixo. Vou contar uma experiência ela não gosta que eu conte as experiências dela aqui, mas logo que a Ana Amanda entrou na faculdade agora,
Em um dia só ela teve 2 experiências ruins. Ela pegou um Uber e foi um Uber compartilhado. E o Uber disse que não gostava de pegar compartilhado. O Uber expulsou ela de dentro do Uber. Literalmente falando. E aí ela ficou, não sabia nem onde que ela estava. Aí ligou para a Kátia, eu não estava próximo. Aí a Kátia conseguiu estabilizá-la. Aí oramos, ela ficou bem, se encontrou com a Kátia e foi para a faculdade. Chegou na faculdade, entregou um trabalho bonito, todo mundo elogiou, só que uma amiga lá ficou perturbada e enfrentou ela e queria bater nela. Aí ela, plena, tranquila, conseguiu olhar para a moça, não teve nenhuma reação negativa em relação à moça, e foi a mesma palavra que o Ademar falou agora há pouco. Falei para ela: Amanda, certamente essa moça tem problema na sua casa, na casa dela. Nós temos que amar e tal, não sei o quê, enfim, ela conseguiu levar. Então, nossos filhos vão estar sempre expostos ao ataque do inferno, mas nós temos que protegê-los em oração e firmar a identidade deles. Isso não abalou, isso não tirou ela do prumo, não ficou desesperada, muito pelo contrário, isso tem dado a ela um bom testemunho por conta de tudo isso. Então, é firmar a identidade e mostrar quem eles são em Cristo. Isso vai dar ainda mais credibilidade e descanso para eles. Amém? Antes do Ademar ministrar aqui um louvor para nós, eu queria orar com vocês. Amém? Tudo isso aqui são informações importantes que muitos de vocês estão praticando, eu tenho certeza disso. Mas o Pai veio aqui hoje reforçar isso no nosso coração e dizer que nós temos um Pai amoroso, que nos ama e que é o melhor para nós. Amém? Você pode fechar seus olhos por um instante? Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa. Temos certeza, Pai, que o Senhor mais uma vez despejou ouro sobre nós. E o Senhor literalmente fez esse pote de ouro transbordar. E esse ouro não vai ficar só conosco, Pai. Esse ouro vai transbordar na vida de outras pessoas. E eu rogo, Pai, que essas palavras de fé que foram liberadas ao coração de cada um dos meus irmãos, que elas venham germinar, que elas venham dar frutos, e frutos permanentes, no nome de Jesus. E a Tua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Declaramos isso no nome de Jesus, e nós vamos ver os discípulos amados que o Senhor já levantou aqui entre nós, dando frutos, e frutos permanentes. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Rei da Glória.